Olá, meus queridos alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Geografia dessa semana. E na nossa aula de hoje nós vamos começar fazendo a correção da atividade da página 213, que foi a última atividade que a tia solicitou para vocês do nosso livro, não é? Então vamos lá. A primeira pergunta, ele quer saber o que é planejamento urbano. Então, planejamento urbano é a forma de se pensar a cidade para que ela seja acessível a todas as pessoas, não é isso? Já a segunda questão, ele pergunta qual é a importância do acesso das pessoas com deficiência aos espaços públicos e o que é necessário para que isso seja garantido. Então, a cidade, gente, ela é um espaço de todos, especialmente para as pessoas que têm uma necessidade especial, que a gente precisa estar adaptando essa situação dessas pessoas. E os órgãos públicos que precisam garantir essas adaptações que forem necessárias, tá bom? Já a terceira questão, ele pergunta como o planejamento urbano pode ajudar a população de uma cidade a ter uma melhor qualidade de vida. E aí? Então, aí nós sabemos que pode auxiliar no aumento das áreas verdes, na melhoria das vias e dos meios de transporte, na infraestrutura, nas adaptações a pessoas com necessidades especiais e dentre tantas outras coisas, não é? Já na quarta questão, a gente vai marcar um X apenas nas alternativas que mostram vantagem do planejamento urbano. Então, é a vantagem do planejamento urbano. A primeira opção, que diz um crescimento organizado, mais espaços de áreas verdes, né? E garantia de infraestrutura adequada. Agora, nós vamos fazer a correção da ficha de atividades que eu também passei no estudo dirigido da aula anterior. Vamos lá? Então, olha só, turminha, agora nós vamos realizar a correção de uma fichinha de atividades que a tia passou na aula anterior, das páginas 109 e 110. Essa fichinha de atividades é sobre o nosso capítulo 3, que ele fala um pouquinho sobre as cidades e a qualidade de vida nas cidades, não é? Então, a primeira questão, ele pedia para que vocês observassem essa imagem e falar a que tipo de risco essas pessoas que moram nessas casas estão sujeitas, gente. Então, nós sabemos que essas pessoas que constroem as suas casas em locais por não ter outro local, tá, gente? Não é uma opção fazer uma casa assim, é falta de opção mesmo, tá? Então, pode ocorrer o quê? Deslizamento de terra e destruição de casas e até mortes, não é? De pessoas que moram aí nessas residências. A letra B ele pergunta, e se você fosse o prefeito da cidade, quais seriam suas ações para evitar para que essas pessoas corram risco morando nesses locais, para evitar que essas pessoas corram risco? O que é que você faria? Você vai responder aí na letra B, tá bom? Já na segunda questão, é também uma observação de imagem, tá? Essa imagem mostra aqui uma cidade, um local inundado, não é? A rua alagada. E ele pergunta, mostra que tipo de problema? Que problema estamos falando? A inundação de áreas próximas a rios, tá? Então acontece isso quando chove muito ou então quando dá uma chuva muito forte, essa chuva fica prolongada por vários dias, então o nível de água do rio aumenta e acaba indo para as regiões próximas do rio, causando inundação, tá certo, gente? Então tá aí a segunda questão. Já a terceira questão, ele pede para que a gente marque um X somente na alternativa que apresenta um serviço que é fundamental para que a cidade tenha qualidade de vida. Então, o aumento de shopping centers ajuda na qualidade de vida? É um serviço de lazer que a gente gosta, mas isso não interfere diretamente na qualidade de vida das pessoas, não, tá, gente? Grande concentração de bancos? Também não. Falta de equipamentos esportivos? Também não. E saneamento básico com água tratada? A gente vive sem isso? Não, né? Então, saneamento básico com água tratada é um serviço de extrema importância para a qualidade de vida das pessoas que ali moram, tá? Então, letra D. Já a quarta questão, vamos conferir se vocês fizeram certo, tá bom? A quarta questão, ele pergunta quem é o responsável por desenvolver melhorias na cidade e proporcionar melhor qualidade de vida aos habitantes. Quem é o responsável de um município? Os nossos governantes. Quem são os responsáveis por governar o município? Prefeito, vereador, secretários, certo? E por fim, na quinta questão, ele pede para completar a frase. Então, veja só. A população pode usar os que estiverem disponíveis em sua cidade para entrar em contato ou acompanhar os serviços que estão sendo realizados. Um exemplo desse tipo de serviço é o portal da transparência. Então, ela pode utilizar os
canais de comunicação para estar acompanhando o desenvolvimento dessa cidade, não é assim, gente? Então, para finalizarmos esse conteúdo aí que fala sobre as qualidades de vida na cidade, nós vamos fazer agora essa fichinha da página 111 e 112. Então, pausa essa videoaula agora, façam sozinhos a leitura do texto, a letra A, B, C e a segunda questão, com letra A, B e C também, com base nos dados aqui da tabela. Então, respondam, depois vocês dão play e conferem se vocês fizeram direitinho, tá bom? Então, vamos lá. Então, turminha, para realizar essa atividade, eu espero que realmente vocês tenham pausado aí a aula, como eu pedi agora há pouco, tá? E façam a leitura e respondam sozinhos. E agora a gente faz a correção, tá? A primeira questão, ele pede para que a gente faça a leitura desse texto e responda os itens A, B e C. Para que vocês expliquem a expressão nenhum ser vive sem um lar. Então, o que isso quer dizer, gente? A gente sabe da importância que a moradia tem para os seres vivos, né? Então, principalmente para os seres humanos, pois toda pessoa precisa de um lar. Então, aí, ele quer dizer que todos nós precisamos de um lar para viver. Todos os seres humanos precisamos, tá bom? Letra B. Segundo o texto, não somente para os seres humanos, mas para todos os seres. Em qual trecho do texto podemos identificar dois exemplos buscados na natureza que confirmam essa ideia? Então, ele básico. Quais são os trechos aí? Aqui, ó, temos um exemplo clássico de João de Barro e do Castor, não é? Que são excelentes construtores. Então, aí, o João de Barro e o Castor são excelentes construtores. Eles constroem suas próprias casas. Então, o trecho do texto é aqui de temos até vivem, não é? Vocês vão copiar aí na letra B. Já na letra C, ele pergunta, para você, qual a importância da sua moradia? Aí vocês vão pensar, a importância que a casa de vocês tem. E aí? Aí na segunda, para que a gente observe essa tabela de como as cidades consideradas pela ONU como melhores para se viver. Então, lembra que teve uma atividade que a gente fez isso? Né, lá no livro? Então, vamos revisá-la agora, tá? Então, ele enumerou aí, do primeiro até o 10º lugar, colocou o nome de cada uma das cidades, o estado a qual pertence cada uma das cidades e o índice de desenvolvimento humano nacional, aliás, municipal. E aí ele vai perguntar na letra A, por que você acha que essas cidades são consideradas as melhores para se morar? Então, por que essas cidades aqui são consideradas melhores para se morar? E aí? Esses lugares, gente, eles possuem um alto nível de educação, de saúde, de renda, bem melhor do que as outras cidades. Então, por isso que eles são considerados melhores para se viver, tá bom? E na letra B ele pergunta, se uma cidade não faz parte da lista, de que forma a população pode acompanhar ou exigir melhorias para os devidos responsáveis? E aí, de que forma a população pode cobrar isso? Olha só, gente, aqueles que vivem em cidades que não constam na lista podem procurar os canais de comunicação, não é? A gente viu que são os canais de comunicação. Através deles, a gente pode acompanhar e exigir melhorias para a cidade que a gente mora. Então, aqui é através dos canais de comunicação. Já na letra C, ele pergunta, caso você não more em nenhuma das cidades acima citadas, é o nosso não more em nenhuma dessas cidades, tá? Converse com seus colegas de turma sobre o motivo pelo qual a cidade de vocês não está na lista. Então, essa daqui vocês não precisam fazer não, tá, gente? Que a gente já fez uma no livro que foi bem semelhante a essa daqui. Só para a gente discutir um pouquinho, que a nossa cidade não está aqui porque ainda tem muitos pontos, como, por exemplo, educação pública, né? Saúde, segurança. Então, por isso que essa cidade, a nossa cidade não se encontra aqui entre as 10 melhores para se viver. Então, turminha, por hoje é só. Nossa aula termina aqui. Espero que vocês tenham acompanhado direitinho. E não esquece de fazer a segunda aula de geografia, que são com atividades da fichinha, tá bom? Então, qualquer dúvida, fala que eu te ajudo. Um grande beijo e até a nossa próxima aula.